Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a pastora Deise Magalhães, em mais uma noite ministrando a palavra de Deus. Às vezes nós falamos a palavra de Deus e a pessoa pensa o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus está aí na sua Bíblia, aí na sua casa. E é nessa Bíblia, a Bíblia que está na sua casa, que nós vamos ler a palavra de Deus para nossas vidas hoje. Hoje seria o culto de batalha espiritual na Igreja Missionária Água Viva, aqui no Cristina C. Mas por força do decreto, nós estaremos ministrando daqui para você, na sua casa, em nome de Jesus. Eu sei que nesses dias tem tido muito, mas eu quero que você priorize aquilo que é importante para a sua vida, que você organize o seu tempo para que você possa tirar um tempo necessário para você aprender mais de Deus. Vamos usar a nossa memória seletiva para organizarmos aquilo que é verdadeiramente importante, porque a Bíblia fala que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus, sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Vamos iniciar com a nossa oração. Proste o seu coração diante do Deus vivo e perceba agora o poder de Deus te alcançando, porque Deus é Deus e é Deus de longe. Amém? Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu coloco cada vida diante do Senhor agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós sabemos que Tu és Deus de perto e é Deus de longe. Pai, nesse culto, que seria batalha espiritual, hoje nós vamos batalhar pela fé e cremos que o Senhor vai alcançar cada lar representado. Deus, eu repreendo todo o mal em nome de Jesus, porque na Bíblia está escrito que ao nome de Jesus se dobre todos os poderes no céu, na terra e embaixo da terra. Então é no nome de Jesus Cristo que eu declaro a derrota de Satanás e seus demônios. Toda obra contrária, em nome de Jesus Cristo e pela fé, eu declaro todos abençoados em nome de Jesus. Amém? Nós vamos começar a ler lá no finalzinho do Novo Testamento um livro que chama Judas. Para aquelas pessoas que não têm muita familiaridade com a Bíblia, eu quero dizer que esse Judas aqui é o meio-irmão de Jesus. Ele não é o Judas Iscariotes, porque nós sabemos que pelos evangelhos, o Judas Iscariotes, após vender Jesus Cristo por 30 moedas, ele teve um remorso, que é outra pregação, e ele foi lá e devolveu as moedas e depois ele veio a se enforcar. Então, aqui está falando de Judas, o meio-irmão de Jesus Cristo, que veio a ser um grande pregador da palavra de Deus, aonde na igreja primitiva foi grandemente usado. E o livro de Judas, ele tem um capítulo só, mas ele é rico em batalha espiritual. E nós vamos ler Judas capítulo 1, como você já sabe, Judas só tem um capítulo. Então é lá no versículo 3. Ele fala: amados, procurando eu escrever-vos com toda acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, a exortar-vos, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Tem pessoas que, infelizmente, elas não batalham pela fé. Elas creem que aceitou Jesus, tá tudo pronto, tá tudo resolvido. Mas em questão de batalha espiritual, eu tenho pregado nesses 26 anos de ministério que uma oração apenas não é suficiente. E nós precisamos entender que o Senhor nos exorta, quer dizer, o Espírito Santo de Deus ensina a igreja do Senhor a batalhar. Mas que batalha é essa? Batalha espiritual. Nós viemos do Antigo Testamento vendo batalhas físicas, onde carne e carne lutavam, batalhavam, pelejavam contra si.
Mas nós viemos agora para uma nova aliança, a aliança de Jesus Cristo, que vem falar que o reino dele é espiritual. Então, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, fala que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus para destruição de toda fortaleza do inimigo. Se a batalha espiritual, qual é o inimigo espiritual? Primeiro, a Bíblia fala de Satanás, diabo, antiga serpente, o dragão, que é o mesmo, que é o chefe dos anjos, de 1/3 dos anjos, que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 7, que houve uma batalha no céu. O dragão e os seus anjos pelejaram contra os anjos de Deus. E eles foram expulsos do céu. E Satanás, ele veio como chefe desses anjos caídos. Está lá em Ezequiel também, a partir do capítulo 28, a partir do versículo 12. Isaías capítulo 14, a partir do verso 12 também vai te falar que Satanás, ele era um anjo de luz, querubim da guarda, ungido do Senhor. Mas a Bíblia fala que lá no céu ele não se contentou com a posição de anjo, mas ele quis ser semelhante ao Altíssimo. E nós vimos o primeiro pecado, que é o nosso primeiro inimigo espiritual, a inveja, querer ocupar o lugar de Deus, querer ocupar o lugar do outro. E no nome de Jesus Cristo, nós podemos repreender toda obra de inveja, toda ministração contrária, toda seta, todo dardo inflamado do inimigo, toda hoste espiritual da maldade, todo principado e potestade que atua nas regiões celestiais. Se você quiser entender mais de batalha espiritual, toda terça-feira, às 20 horas, eu vou estar aqui, passando para vocês aquilo que eu ouvi, que eu aprendi do Espírito Santo de Deus nesses 26 anos, ministrando toda terça-feira ali na Igreja Missionária Água Viva. E hoje não é diferente. Hoje eu quero ministrar na sua vida e falar com você que você tem 3 armas espirituais que nem Satanás, nem demônios, nem anjos, nem principados. Oração no nome de Jesus. Por isso que crente fala muito em nome de Jesus. Porque lá no livro de Hebreus fala que ao nome de Jesus nós temos livre acesso à presença de Deus. Lá no livro de Filipenses, que também está escrito na Bíblia, fala que ao nome de Jesus Cristo se dobra todo o poder no céu, os anjos, quer dizer, ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra, embaixo da terra. Então você vai orar em nome de Jesus e vai repreender toda inveja, toda ministração contrária, toda obra de feitiçaria, de macumbaria, tudo que for contrário à sua vida, pode e será desfeito pelo poder do nome de Jesus. Amém? Primeira arma. Leitura da palavra. Hebreus 4, versículo 12. Fala de Deus é viva e eficaz. Quer dizer, a palavra de Deus, ela faz efeito. Então, quando você lê a palavra de Deus, mas eu leio e não entendo nada. Primeiro você tem que fazer uma oração. Deus, em nome de Jesus, abre a minha mente, o meu entendimento, me dá a memória, eu quero testemunhar para a honra e glória do nome de Jesus, que por enquanto eu ainda, sinto algumas crises de labirintite e o médico falou que a minha memória seria muito prejudicada por causa disso. E pelo contrário, para a glória de Jesus, quanto mais eu oro, mais a minha memória é restabelecida, é restaurada, é fortalecida. Então não existe impedimento. Hoje, com a tecnologia, você tem a Bíblia de estudo. Se você não entender, os comentários não são inspirados, mas eles vão clarear a sua mente para que você possa entender melhor. E eu quero te dizer que ler a Bíblia uma vez apenas não é suficiente. O livro de Romanos é um grande exemplo. Para que eu pudesse entender o resumo do livro de Romanos, eu tive que ler o livro de Romanos 10 vezes para entender que o justo é justificado pela fé. Quer dizer,
a pessoa, pela fé em Jesus Cristo, ela se torna justo. E assim eu quero te dizer que nada foi por acaso, nem nada foi por coincidência. Do nome de Jesus Cristo, eu li e reli e leio a Bíblia todos os dias buscando aprender um pouco mais, apesar que já fiz o seminário, né, durante 4 anos, fiz o bacharel em teologia, fiz no STEB, no SEBENG, e mesmo assim, a cada dia eu aprendo mais. E nesses fins, né, agora, desses dias tão tumultuados, tão cheios de conflitos, a palavra de Deus, ela é viva. Ela traz vida para você e para todo aquele que lê. Ela é eficaz, quer dizer, ela vai ser o efeito que você precisa. Se você precisa que a Bíblia faça efeito para tirar toda a sua ansiedade, a Bíblia vai tirar a sua ansiedade. Se você precisa que a palavra de Deus venha aumentar a sua fé, a Bíblia vai trazer o acréscimo da sua fé, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu queria deixar claro para você que a questão de batalha espiritual é diligentemente, não é uma vez apenas, nenhuma oração somente. 1 Tessalonicenses 5,17, ali o Espírito Santo de Deus fala, orai sem cessar. Então falamos da oração, da leitura da palavra. A terceira arma espiritual, que constitui os 3 pilares da fé, é o jejum, que pode ser a consagração total ou parcial. Você pode deixar um alimento, você pode deixar de tomar o café, mas é como eu sempre brinco. Não adianta você falar que não vai tomar café se você não gosta de café. Que você goste, algo que realmente vai fortalecer o teu espírito e a sua carne vai ter necessidade. Você pode beber água? Pode beber água. A água não quebra o jejum. O jejum é abster-se de alimentos. Amém? Então vamos caminhando, né, da nossa fé. Quer dizer, a fé é sua, é minha, a fé em Jesus Cristo foi nos dada de presente. Mas nós temos que batalhar a cada dia. Nós estamos no mundo. E a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Como eu estava falando, né, de Satanás, que ele teve inveja, ele queria ser Deus, até hoje a inveja está presente no mundo. E se você lê a Bíblia de Gênesis, lá no livro de Gênesis, a gente vê logo no princípiozinho a história de Caim e Abel. Caim tinha inveja de Abel porque Abel era justo. A Bíblia fala que Abel ofereceu uma oferta melhor ao Senhor, mas não era no melhor de valor não, porque Abel tirou da primícia, excelência, outra pregação. Mas a Bíblia fala que por inveja Caim matou Abel. No livro de Gênesis, que José por inveja foi vendido ao Egito. Mas Deus, ele transformou. E hoje também, Jesus Cristo, ninguém vai te matar com não. Porque Jesus Cristo, ele é aquele que morreu por nós. É o justo que morreu em meu lugar, em seu lugar. Então não existe poder maior do que o nome de Jesus Cristo. Você não tem que ter medo de inveja, você não tem que ter medo de ministração contrária. Se você estiver em Cristo Jesus. Porque a Bíblia fala que o nome de Jesus Cristo, com o escudo da fé, nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. É uma pregação muito simples, mas eu gostaria que você lesse Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, parece que até o versículo 17, que vai falar da armadura espiritual. Você que já é salvo, que tem... Você vai ver que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a única arma de ataque. Pensei, né, tanto agora, o pessoal falando de militar, falando de governo militar, e eu fiquei pensando como que é uma vida de um militar. A primeira coisa que eu percebi é que na vida de um militar tem disciplina. Achamos que podemos levar uma vida cristã numa guerra espiritual relaxadamente. Não, é preciso haver disciplina. Disciplina é um hábito que você adquire
de ler a palavra de Deus, de orar, de jejuar pelo menos uma vez por semana. E também a Bíblia vai nos ensinando, a Bíblia é um manual, é a nossa regra de fé e prática. Hoje eu li o livro de Hebreus, que fala que nós de congregar, mas a Bíblia também fala lá em Hebreus que nós devemos obedecer à autoridade. Então a igreja do Senhor Jesus, a Bíblia fala que chegaria um tempo em que as pessoas procurariam e não encontrariam. Hoje pessoas me mandaram via WhatsApp perguntando: você vai estar na igreja? Eu gostaria de estar. Eu queria estar. Enquanto eu pude, eu estive ali todos os cultos de terça-feira e de domingo. Mas hoje nós estamos aqui em casa e eu quero te abençoar. Eu quero repreender toda obra contrária na sua vida pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. E eu quero que o Espírito Santo de Deus te desperte como um bom soldado de Cristo. Porque o soldado, ele serve humanamente fazendo o melhor possível. E eu creio que nós em Cristo, porque se o nosso general é Cristo, a Bíblia fala que o nosso Deus é varão de guerra. E Jesus Cristo falou que o reino dele é espiritual e que ele veio nos trazer as armas espirituais. Então que você tome posse dessas armas espirituais, que você peleja mesmo o bom combate, que você guarde a sua fé nesses dias de angústia, às vezes de tribulação, de conflitos, tantas notícias, cada um fala que vai terminar daqui 1 mês, daqui 2 meses. Eu quero te dizer que o dia do Senhor nas nossas vidas é hoje. E hoje estamos aqui, estamos bem e vamos orar e repreender todo o mal para que tudo continue assim. Amém? Deixa eu ver se eu já falei tudo, né? Para a glória de Jesus Cristo. Quando eu falo da disciplina, por quê? Porque um soldado em guerra, ele não pode se dispersar, ele não pode se distrair. E eu quero te dizer que você tá cheio de distrações na sua casa. É a televisão, é a Netflix, é o videogame, é o WhatsApp, é isso, é aquilo. Mas tenha disciplina na sua vida cristã. Não pense que você vai vencer uma batalha espiritual simplesmente por você pronunciar o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo tem poder, mas é preciso que haja autoridade dada pelo próprio Deus na sua vida, mediante o que? A sua fé. Há sim um comportamento de um soldado de Cristo, há uma postura cristã, há uma atitude transformada, há algo que vai te fazer conhecido tanto dos céus como do reino das trevas. Por quê? Às vezes eu conto, um testemunho, repreender um demônio e o demônio ali passou a falar daquilo que a pessoa fazia e que era visível aos olhos de todos os vizinhos. Porque Satanás e seus demônios, eles também nos observam. O reino é espiritual e nós fazemos parte do reino de Deus, do reino da luz. Colossenses 1,13 fala que o reino de Deus, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. E esses dois reinos são opostos, tá? Não tem como estar em um reino e em outro reino. Você precisa optar reino de Deus, reino das trevas. Eu já optei e creio que você também vai optar pelo melhor, que é o reino de Deus, que é o reino do Filho de Deus, que é o reino de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Oração de guerra. Você não precisa fechar os olhos. Oração de guerra, você não precisa gritar, mas também não pode ser feita no pensamento. Tem que ser feita em voz audível. Amém? Então vamos orar agora. Eu quero que você apresente seu lar, a sua casa, a sua vida diante do Deus Todo-Poderoso. E tudo que for mal, tudo que vier para te destruir, para te derrotar, está repreendido em nome de Jesus Cristo. Amém? A Bíblia fala que Abel era bom e por isso ele foi invejado. Mas tem um detalhe que eu não posso esquecer de falar, é que Deus falou com Caim. Falou: olha, Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Quer dizer, se você proceder bem, o Senhor.
Se você proceder bem, tudo vai bem. E você, em nome de Jesus Cristo, não precisa ter inveja de ninguém e nem vai tocar na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Espero ter ficado claro. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu repreendo agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, toda inveja, todo o poder das trevas, todo o olho gordo, toda maldição, toda ministração contrária, tudo que vem contra a vida dos teus filhos, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. E eu te peço agora, Deus, acoberta as nossas vidas com teu sangue, com teu poder. Toma agora, em nome de Jesus Cristo, cada lar nas tuas mãos. E toda hoste espiritual da maldade, toda obra contrária de enfermidade, Deus, de ministração contrária, espírito de morte, eu te repreendo agora na autoridade que tem o nome de Jesus. Abra seus lábios aí e repreenda da sua casa. Fala, na minha casa eu repreendo em nome de Jesus todo mal. Na minha vida eu repreendo todo encantamento, toda ministração contrária. Em nome de Jesus eu dou uma ordem que todo mal sai em nome de Jesus Cristo. E todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sem medida nossas vidas. Amém? Quando você fala amém, você está concordando. Você fala assim eu creio, assim seja, assim tomo posse. Com a mão para o alto ainda, eu vou te dar agora mais uma bênção no nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja derramado sobre cada um de nós e possamos estar na paz do Senhor Jesus. Amém? Um abraço da pastora Deise Magalhães e até no domingo, às 19h30.